No vídeo de hoje você assistirá a resposta para dúvidas apresentadas na reunião convencional, como, por exemplo, quais as atribuições de uma convenção e o estudo bíblico sobre a Constituição da Igreja. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A 7ª CGADB ocorreu em Recife, no Pernambuco, entre os dias 5 e 11 de agosto de 1938. Samuel Nistron era o presidente, José Bezerra da Silva, seu vice, José Menezes, primeiro secretário, e Virgil Smith, o segundo secretário. Notícias da Convenção Geral de Recife, primeira reunião. No dia 5 de agosto de 1938, estando reunidos missionários, pastores, evangelistas e auxiliares representantes das Assembleias de Deus no Brasil, deu-se início aos trabalhos convencionais na seguinte ordem. Às 8h30 do dia, fizeram-se orações nas quais sentimos a presença do Senhor Jesus. Então, o pastor da igreja leu o Salmo 133, fazendo sentir aos trabalhadores a melhor forma de começar os trabalhos e chamando a atenção de todos para o amor e para a união fraternal. Ficou assim constituída a mesa da convenção. Samuel Nistron, presidente, José Bezerra da Silva, vice-presidente, José Menezes, primeiro secretário, Virgílio Smith, segundo secretário. Estavam reunidos durante a convenção cerca de 60 representantes de quase todos os estados do Brasil. O presidente leu Atos 15:28, exortando os irmãos para que tudo fosse feito diante do Senhor com humildade, a fim de que aparecessem as realidades da palavra de Deus, empregando-se assim o tempo sabiamente. O presidente saudou a convenção em nome da Assembleia de Deus em Porto Alegre e, aproveitando o tempo, chamou a atenção dos convencionais para que fosse estudada a Constituição da Igreja, tendo por base os seguintes textos da Palavra de Deus: Mateus, Coríntios e Efésios. Este assunto foi bem estudado, falando diversos irmãos, os quais citaram outros textos paralelos com aproveitáveis explicações, despertamento de todos. Entre esses textos citados, queremos mencionar aqui os seguintes para melhor elucidação do assunto que interessa a todos nós. 1 Coríntios 13:11 e 12:13, João 17:21. Os textos acima foram comentados e explicados, deixando-nos mais uma vez convictos de que a Igreja de Cristo tem por fundamento Cristo, está edificada sob os fundamentos dos apóstolos e será construída até a perfeição. A Igreja é ainda um organismo vivo, não uma organização morta, e tem espiritualmente caráter universal. Desta visão, não nos afastamos jamais. Todos estavam satisfeitos e, com oração e agradecimentos, foi encerrada a primeira reunião convencional. Às 13h30 do mesmo dia, estando reunidos os membros da convenção, foi iniciada a segunda reunião com oração e entoando-se o hino 315 da harpa cristã. O presidente leu Efésios 13:14 e Colossenses 13:17, fazendo uma rápida exposição e preparando o ânimo dos irmãos para serem dominados pelo amor de Jesus. Depois de algum assunto que só interessa à convenção, foi apresentada a seguinte pergunta:
como devem ser feitos os pedidos para auxílio de construção dos templos, ficou resolvido que os pedidos sejam feitos por cartas às igrejas e fazendo-se ao mesmo tempo pelo mensageiro da paz um pequeno apelo assinado por 2 pessoas conhecidas pelo ministério, devendo as ofertas serem remetidas diretamente aos que assinarem o pedido. Por um irmão foi apresentada a seguinte pergunta: que entendemos por convenção e quais as suas atribuições? Este assunto despertou vivamente os convencionais e foi ventilado bastante, mas não solucionado, aguardando-se nova reunião para ser estudado cuidadosamente. Esgotou-se a hora e foi encerrada a reunião com orações de agradecimento. Saudações convencionais. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, 1 ao 3, do 11 ao 16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Terceira reunião. Às 8h30 do dia 6 de agosto, estando reunidos os trabalhadores do Evangelho, foi iniciada a terceira reunião convencional. Depois da oração, foi entoado o hino 316. Como na reunião anterior, voltou-se ao assunto acerca da constituição da igreja. Um irmão leu Efésios 4, do 3 ao 11 e 1 Coríntios 12, 21, fazendo uma exposição e exortando-nos à conservação do amor e da humildade para o bem-estar da igreja. Falou depois outro irmão a respeito da função dos membros do corpo de Cristo, a igreja, citando Colossenses 2, do 18 ao 29. O irmão leu Hebreus 1 e 2, falando a respeito de Cristo como fundamento da igreja. Outro leu 1 Pedro 2, 4 e 5 e Jeremias 18, do 1 ao 4, fazendo uma exposição acerca da constituição da igreja, edificada com pedras vivas, ligadas pela argamassa do amor de Deus, derramado em nossos corações. Quando a casa-igreja está edificada conforme a planta, a palavra de Deus, construída conforme quer o engenheiro, o Espírito Santo, então entrará o Senhor para laborar e usar a casa como quer. Um irmão leu, por fim, 1 João 4 e 15, mostrando como a igreja é unida em Cristo e com muita graça de Deus esclareceu o assunto, falando palavras de consolação para todos os convencionais. Estar esgotada a hora, foi encerrada a terceira reunião com oração e louvor a Deus pela misericórdia para com a sua igreja. Continua no próximo número.